pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Que bom encontrar vocês aqui no Santuário da Vida. Que bom encontrar também você na sua casa, que reza conosco, que faz o seu momento de parada para este seu momento de reflexão. Alguns com a família, alguns sozinhos, mas com a Rede Vida nós somos uma família em longa distância que se estende por esse Brasil e Brasil afora no momento da Santa Missa. Que Deus abençoe você. Irmãos e irmãs, me fala uma coisa, como é que estão os exercícios quaresmais de vocês? Está indo tudo bem? Estão firmes e fortes na abstinência, escolheram uma penitência? Se alguém caiu, levante-se, tá bom? Dá tempo, recomece. O dia importante é hoje. Se alguém caiu, recomece e volte hoje. Dentre os nossos exercícios espirituais da Quaresma, sem dúvida nenhuma, se apresenta o perdão. Onde existe gente, existe conflito. E onde existe conflito, a gente precisa de um remédio eficaz, não há outro: o perdão. Jesus estava falando aos discípulos a respeito do amor. Olha que coisa interessante. Antes desse contexto, estava falando que o amor precisa ser sem medida, ser sem limites. E aí Pedro nesse caso, sou eu e você, viu? Pedro está fazendo para Jesus uma pergunta que eu e você muitas vezes fazemos. Pedro, depois de ter ouvido sobre o amor, ele diz que entendeu, ele acha que entendeu e fala assim: Senhor, então eu preciso amar. E se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7. No tempo de Jesus havia uma lei rabínica que recomendava o perdão até 3 vezes. Olha só, perdoar 3 vezes uma pessoa. Pedro, que disse que entendeu a mensagem, ele até que multiplicou, né? Então não vamos perdoar só 3, vamos perdoar 7. E Jesus está dizendo: olha, o amor de Deus é sem limites. Então você vai perdoar, Pedro, se alguém pecar contra você, 70 vezes 7. É muito ou é pouco? Depende. Como é que estão os nossos pecados? São muitos ou são poucos? São muitos. Deus exagera no amor que destina a cada um de nós. E é por isso que nós precisamos, irmãos e irmãs, exagerar no perdão que a gente concede às pessoas. Mas padre, pegou difícil hoje, hein padre? Não é fácil perdoar. Eu sei que não é. Sei que não é. Olha, eu gostaria que vocês fizessem, por uma semana, a experiência de ser padre dentro do confessionário. Eu vou falar, a vida de padre não é fácil não, viu gente? Mas dentro do confessionário, acontece uma coisa extraordinária. As pessoas se aproximam para se reconciliar com Deus, abrem as suas vidas, e quando aquela confissão é verdadeira, e quando aquela confissão é do íntimo do coração, e a pessoa recebe a absolvição e recebe a penitência, sai com uma alegria tão grande que eu falo: Senhor, que bom que o Senhor me fez instrumento da reconciliação aqui nesse confessionário. Quantas vidas restauradas por meio de uma reconciliação bem feita. Quantas pessoas que saem de lá libertas da dor, do rancor, libertas de todo tipo de ressentimento. Irmãos e irmãs, Deus que nos criou sabe muito bem quais são os remédios de que necessitamos para que nossa vida vá bem. E o perdão é um desses remédios essenciais para a felicidade. Amor e perdão vão caminhar sempre de mãos unidas. Se existe uma relação de amor, pode haver uma relação em que esse amor seja ferido. E se nós quisermos que tudo isso se reestruture e se restabeleça, precisaremos aplicar o antídoto do perdão. É o único, é o mais eficaz. E é interessante que Jesus conta uma história. Diz que havia 2 homens, né? Um deles recebia uma enorme fortuna. Esse evangelho não traz, mas deixa eu falar para vocês a enorme fortuna. 300 mil quilos de ouro. Alguém de vocês tem essa quantidade em casa ou não? Mas por que vocês deram risada? Eu achei que alguém tivesse isso reservado em casa. Era a dívida daquele homem. Calculando o salário daquele tempo, sabe quantos anos a pessoa precisaria trabalhar para pagar a dívida que foi perdoada?
Para quem gosta de contas, 164 mil anos. É muito ou é pouco? É bastante, né? É, Celso. Mas é assim que Deus nos perdoa, irmãos e irmãs. Nós temos uma dívida impagável com Deus. Temos uma dívida impagável. O preço é justamente o sangue de Deus. O preço é justamente a vida de Deus. Já a segunda pessoa que devia, ela devia 100 moedas. Sabe quanto tempo equivalia essas 100 moedas? 3 meses de trabalho. É muito ou é pouco? E ele não foi capaz de perdoar. Não foi capaz de perdoar. Eu acredito que muitas vezes somos nós nesse papel, né? Nós que reconhecemos assim ser pecadores, às vezes apontamos o dedo para o outro, falamos do outro e não queremos conceder o perdão ao outro. Mas atenção, Jesus repetiu várias vezes nos evangelhos que se perdoarmos de coração os nossos irmãos, Deus vai dar para a gente o reino dos céus. Olha só, mesmo que você seja pecador, mas consiga perdoar o teu irmão, Jesus está prometendo o reino dos céus. Mais uma vez eu sei que perdoar não é fácil. Nós padres lidamos com isso todos os dias. Existem pessoas que dizem assim, padre, eu já até esqueci, glória a Deus, né? Eu já até esqueci. Mas existem pessoas que você vai conversar, né? Aquela pessoa que fala assim, a gente vai colocar uma pedra em cima desse assunto, ok? Vamos esquecer, está passado. Surge a primeira discussão, a pessoa se recorda aquela coisa que aconteceu lá em 1950. Você lembra em 1950 você fez isso para mim. A pessoa falou que ia colocar uma pedra em cima, não conseguiu colocar. Irmãos, por que perdoar é esquecer? Não. Perdoar nem sempre é esquecer. Esquecer é amnésia mesmo. Agora, perdoar é saber se recordar sem sentir-se mal. Perdoar é um processo que a gente consegue estabelecer e desvincular a memória daquele acontecimento dolorido do sentimento provocado por aquele acontecimento dolorido. Perdoar é o único modo que nós temos, seres humanos, de colocar um ponto final no mal que alguém fez para nós. Porque se a gente não é capaz de se perdoar ou de querer perdoar, os efeitos daquele mal que alguém cometeu contra nós, infelizmente, pode se prolongar ao longo da nossa vida. E isso não é brincadeira. Quantas pessoas carregam aí rancores, dores, memórias pesarosas de acontecimentos que aconteceram há vários e vários anos. Esse período da quaresma, a gente não vai fugir daquilo que é preciso ser perdoado. Mas nós iremos pedir a Jesus que nos liberte para liberar o perdão que precisa ser concedido. Sabe, eu gostaria de dar aqui algumas recomendações para quem precisa perdoar. Mas antes disso, o perdão, às vezes, ele precisa acontecer em 3 dimensões. Primeiro, o pessoal. Muitas vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos, de alguma coisa que a gente fez, de alguma coisa que nós deixamos fazer. A gente precisa admitir, aceitar que nós somos falhos. E se a gente não aceita que nós somos falhos, a gente não consegue liberar o perdão a si mesmo. Perdoe-se, liberte-se, reconheça que um dia você errou. E como diz o Papa Francisco, todo pecado tem o perdão de Deus, basta que a gente busque esse perdão de Deus. Segundo pecado, ou segundo perdão, a gente precisa perdoar os outros. Jesus na cruz, ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, nem sempre os outros sabem o que estão fazendo conosco. Tem gente que é ruim, que gosta de cutucar mesmo, eu sei. Mas nem sempre as pessoas sabem a ofensa que estão fazendo, o mal que estão causando a nós. Por isso, liberemos o perdão às pessoas. A outra dimensão, e eu não estou cometendo um erro teológico, às vezes tem algumas pessoas que precisam perdoar a Deus. Mas padre, como vou perdoar a Deus? Deus não ofende ninguém. Certamente não ofende. Mas às vezes, pelo fato de alguma pessoa ter tido um acontecimento difícil na própria vida,
ela começa a culpar a Deus por aquele acontecimento. De repente ela perdeu para a morte uma pessoa especial e ela começa a culpar a Deus porque aquela pessoa faleceu. Dentro do nosso coração, como eu disse, não é um erro teológico, mas é uma dimensão psíquica nossa. A gente também tem que conceder esse perdão à nossa existência. Receita para quem precisa perdoar. Vamos lá. Primeira coisa, a gente só perdoa quando a gente decide. Perdão é decisão. Na oração, quem tem um crucifixo em casa, vai olhar para frente do seu crucifixo e vai dizer: eu quero, eu vou, eu conseguirei perdoar. Decida-se. O perdão não é um sentimento. Não, você precisa ser maior do que o seu sentimento. Eu quero, eu vou, eu conseguirei. Outra receita. Se aquela pessoa que te fez mal ainda te incomoda muito, não fique tocando no nome daquela pessoa. Senão você vai falar mal da pessoa e aí isso vai ficar mais empedernido ainda no seu coração. Não toque no nome dessa pessoa. E se alguém estiver tocando no nome dessa pessoa, se afaste. Você não precisa se juntar e falar mal. Terceira dimensão. Essa é difícil. Na sua oração, diga o nome da pessoa e peça para Jesus: Senhor, abençoa essa pessoa que me ofendeu. É uma receita simples de quem está há 16 anos atendendo confissão. Eu já vi muita gente se libertar e liberar o perdão. Papa Francisco, a respeito das dores, das feridas que precisam ser perdoadas, ele diz assim: nel dolore di oggi fiorisce la speranza di domani. Na dor de hoje floresce a esperança de amanhã. Se nós quisermos perdoar de coração, as dores que sentimos hoje florescerão em amor amanhã, porque o Senhor vai também nos ajudar. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude a perdoar a quem nos ofendeu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.